Boa tarde, meu nome é Anitta. Eu vou falar sobre o capítulo 8, Pensando em Redes, Corpos, Culturas e Diversidades, do volume 7, Corpo e Cultura. Esse volume 7 ele foi publicado em 2020 e o capítulo 8 foi escrito por Juliana Guimarães Saneto e Marta Copolillo. A Juliana ela é doutora em Educação Física pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, mestre e licenciada plena em Educação Física pela Universidade Federal do Espírito Santo. A Marta é doutora em Educação Física pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a URJ, e mestre em Tecnologias Educacionais nas Ciências da Saúde pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. Bom, no começo do capítulo, a Marta e a Juliana, elas explicam um pouco sobre como surgiu a cultura, como ela é vista nos dias de hoje e como a cultura e a antropologia atuam dentro da área do conhecimento na educação física. Elas utilizam de metáforas para explicar como a cultura e os corpos estão ligados e elas usam o corpo como se fosse um fio cultural, que elas explicam que a cultura pode ser transmitida através dos corpos, como na dança, por exemplo, na capoeira ou alguma dança regional, através de movimentos e de pinturas nos corpos. Através desses movimentos, dessas pinturas, as pessoas estão levando um pouco da cultura delas para outras regiões, se misturando com outras culturas. E elas explicam, né, que esse conjunto de práticas corporais, essas danças, esses movimentos, essas expressões, elas estão presentes em diferentes contextos da educação física, né, porque elas ultrapassam o ato de se movimentar apenas numa perspectiva biológica. Há significados e percepções ocultos por trás dessas danças e movimentos. Jogar capoeira, por exemplo, ele vai além de apenas movimentos com o corpo, né? Ele traz significados e percepções por trás disso que trazem culturas, mostram, levam a cultura desse povo para o mundo. Ainda sobre cultura, as autoras elas levam esse assunto para o âmbito da educação física escolar e nos textos elas citam o Josimar Daolio, que ele é escritor e professor de educação física, e ele explica que na concepção dele a educação física no âmbito das discussões sobre cultura, ela é muito introdutória ainda, apesar de a cultura influenciar muito na educação física, né? Pois o corpo e o movimento não existem separados de um contexto cultural e social, mas ela é muito nova ainda nesses assuntos. O professor ele ainda fala que dentro da educação física escolar, as aulas do componente curricular, eles podem trazer experiências negativas para os alunos, porque eles podem sofrer bullying de seus colegas e de professores por conta das diferenças culturais ou até mesmo por falta de habilidades físicas nas atividades propostas. O professor ainda usa uma frase que ele afirma que esse fato nos remete à certeza de que a educação física não sabe trabalhar com as diferenças apresentadas pelos alunos. E isso fica evidente a necessidade de uma prática de intervenção, né, que consiga trabalhar com as diferenças e que os alunos não se sintam excluídos ou envergonhados por serem de culturas ou terem menos habilidades em uma certa modalidade do que outros. No final, as escritoras elas concluem que na sociedade atual o corpo não é visto com esse olhar cultural, principalmente, né, hoje em dia que com a ajuda da mídia principalmente há tanto esse padrão de beleza forçado assim na sociedade que ditam como é um corpo bonito, o que seria um corpo aceitável pela sociedade, como tem que ser, que para as mulheres principalmente, né, são padrões de beleza praticamente inalcançáveis e que elas acreditam que esse é um assunto que precisa muito ser trabalhado, principalmente no âmbito da educação física escolar, porque tem muita criança que sofre com isso, que sofre por não ter o corpo dentro do padrão ou porque não tem muita força ou muita habilidade dentro de um esporte na escola. E as pessoas precisam ver que o corpo não é só isso, né? Que o corpo é um meio de mostrar culturas diferentes, artes de diversas formas diferentes, que ele não é só um padrão de beleza.
E a área da educação física, né, por ser uma área de intervenção, ela deve ser militante e atuante nesse processo de desconstrução desses discursos, dessas ações de impor padrões de beleza e padrões de corpos na sociedade, que ainda é muito preconceituosa.